Vou retomar A gente fez até o versículo 11, né? Na semana passada. Eu vou retomar o versículo 11, que teve algumas coisas que eu acabei deixando passar. Em relação a... Vou só reler aqui o versículo. O versículo 11. Romanos 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, aqui, anteriormente, eu havia falado, né, brevemente que como Deus não faz acepção, né, mas os judeus faziam acepção. E essa palavra acepção, ela é originária de uma palavra grega que se fala, vamos ver se eu consigo pronunciá-la aqui, prosopelempsia. Foi. E essa palavra tem como significado o ato de favorecer alguém por suas características externas. Então, quando a gente vê, né, favorecer alguém pelas suas características externas. Então, a gente vai julgar alguém pelo que ela é por fora, né? Então, ela vai totalmente ignorar o que ela tem por dentro. E a gente vê, né, os judeus, quando Paulo fala em relação que Deus não há acepção, então Deus ele não vai olhar para o nosso externo, né? Ele vai olhar para o nosso interno. Então, independente de como nós sejamos externamente, o que vai favorecer a nós será o nosso interno para Deus. Em contrapartida, né, sabemos que os judeus já fazem essa acepção das pessoas, assim como nós também podemos fazer, né? Nem sempre nós vemos as pessoas por dentro e sim por fora, né? Então nós temos sempre aquele preconceito, né, de olhar a pessoa e colocar ali ela numa situação. Então também temos essa situação em relação aos judeus. E Paulo vai falar novamente no livro de Efésios, Efésios 6,9. Se alguém encontrar, pode ler para mim, por favor. Efésios 6,9. Paulo novamente vai falar sobre a não acepção de Deus, né? Certo. Nesse caso, em Efésios, Paulo fala da questão do servo e do senhor, né? Então, aqui também temos uma dualidade, né? Na mesma situação, que tanto o servo quanto o senhor, eles têm o mesmo Deus, né? Que é o Deus que está no céu, e esse Deus ele não faz a acepção de pessoas. E aqui também temos uma outra dualidade, que seria entre os judeus e os gentios. Então, fazendo essa mesma comparação. E também tem outro ponto, né? Para Deus, né? Deus ele vai ser imparcial em todo o julgamento dele. Enquanto nós, seres humanos, nós sempre vamos ter parcialidade, né? Obviamente, o ideal é não sermos imparciais, mas, né, na questão de júri, essas coisas, o ideal é ser parcial, mas acaba que as pessoas sempre vão ter uma certa tendência a seguir com parcialidade, tomando algum lado. Né? Temos aqui 2 advogados, que eles vão saber isso mais do que eu, mas seria isso. Então, agora vamos seguir para o versículo 12. E no versículo 12, eu vou juntar com 13, diz assim: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui, quando Paulo fala dos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, aqui ele remete aos gentios, né? Aqui ele faz uma breve colocação, né, dos que sem lei pecaram. Ele nem fala em relação a julgamento, né, conforme a gente vai seguindo o versículo, ele só fala que eles irão perecer. Então, não há assim uma distinção aos gentios nesse momento. O foco real a gente consegue ver que o foco real do versículo é a tratativa aos judeus. Então a gente pode ver aqui que ele quer pegar assim, trazer ali os judeus para a realidade que eles não são, que por mais que eles sejam um povo escolhido de Deus, eles não estão isentos das coisas, né? E aqui,
quando nós vemos aqui que eles, no versículo 12 mesmo, e todos com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando a gente vai em Tiago, no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25, Tiago capítulo 1, verso do 22 ao 25. Aqui ele fala no 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justos. Isso em Romanos, capítulo 2, versículo 13. E aí, na epístola de Tiago, nós vemos assim, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui a gente pode ver que Paulo faz essa menção aqui dos simples ouvintes, né? O que seria esses simples ouvintes, né? Quando a gente para fazer o estudo anteriormente, os judeus eles simplesmente iam nas sinagogas, né, aos sábados para fazer os estudos, e nesses estudos eles ficavam ouvindo ali o sacerdote passando o ensinamento. Porém, nem sempre eles estavam realmente prestando atenção, né? Então eles estavam ali, como pode dizer, estou aqui, alguém está falando, está tendo, né, ali o sermão do sacerdote, eu estou aqui conversando com outra pessoa, estou ali só ouvindo o que realmente vai me importar. Então é isso que ele relata nesse versículo, né? Não ser somente um simples ouvinte da lei, mas sim um atual praticante dela. Então ele pega os gentis nesse ponto. Aqui já é um versículo, o 14 e o 15, ele já vai ser voltado mais para os gentios. E aí ele vai falar em relação ao fato dos gentios, por não terem lei, eles serem leis para eles mesmos. Diz assim, 14 e o 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui, basicamente, um gentil vai servir de lei para outro gentil. E um ponto importante aqui que a gente vê é por que o gentil vai servir de lei para o gentil, sendo que ele não estudou a lei, não praticou a lei, né? Mas aqui é o ponto importante. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, então, naturalmente, eu acompanho a lei do Senhor. Então, a lei de Moisés, né, no caso, que seria a lei dos judeus, os gentios, de uma forma meio que natural, né, eles vão seguir essa lei. Então, o que seria isso? A pessoa sabe que, naturalmente, ela vai ter a consciência de que é errado matar, é errado roubar, é errado adulterar. Então, dentro daqueles gentios, né, que são retratados no capítulo 1, no capítulo 2, entre eles haviam alguns gentios que praticavam essa, como podemos dizer, essa lei deles, essa lei moral deles, né? Então eles não tinham por mais que eles não tivessem a lei do Senhor, eles estavam ali sempre buscando fazer o certo aos olhos deles. Pois não? Seria a lei natural. Isso. Só que é aí que está a questão. A gente vê essa natureza duas vezes.
e porém em conformidade diferente. Aqui ele fala a lei a natureza em conformidade com a lei. Porém, quando a gente vai em Colossenses 3, alguém pode ler para mim, por favor? Colossenses 3, no verso 5 e 6. Então, como eu havia falado, aqui Paulo fala da natureza em conformidade com a lei. Então, seria a lei, a natureza de Deus, vamos dizer assim. Em Colossenses, quem puder ler, por favor. Certo. Então, no caso, a gente vai ter ali uma diferença, né? Aqui, em Romanos, é a natureza em conformidade com a lei. Então, seria a natureza de Deus, o que Deus planejou para o homem, né? Então, vamos dizer ali, quando tinha Adão e Eva, Deus já planejou que aquilo ali estaria dentro do coração da sua população, dos humanos. Então, aquilo ali seria o natural. Ele não precisaria da lei de Moisés para falar, ó, não mate, não roube, não adultere. Aquilo ali já estaria gravado em nossos corações. Em dualidade, a gente tem em Colossenses falando da natureza terrênea. Então, é algo que foi adquirido ao longo dos anos e aquilo ali foi manchando o coração do homem. Então, aquilo ali adentrou no coração do homem, o homem se tornou um ser impuro ao longo dos anos e ele vive em conformidade com o que é relatado tanto no capítulo 1, que seriam esses pecados. E aqui outro ponto. Outro ponto aqui do versículo 14. Então, com isso a gente consegue ver que os próprios gentios, eles servem de base para outros gentios. Então, eles fariam ali uma comparação do que é o certo e errado mediante a olhar para o irmão ao lado, né? Então, essa seria basicamente a lei deles. Então, eu vou ser um irmão que vou proceder da forma correta, em contrapartida, eu tenho um irmão que procede da forma incorreta. Então, esse seria o espaço que eles teriam para julgar um ao outro, né? No caso, Deus julgar um ao outro, já que eles não possuíam uma lei, e sim essa natureza conformidade com a lei, que é o que vai fazer a diferenciação dela. E aqui, novamente, no 15, o Paulo fala referente a essa norma da lei, né, que está gravada no coração deles, dos próprios gentios. Um outro ponto que ele fala é sobre a consciência. O que seria essa consciência? Nós nascemos, né, esse é um ponto mais, vamos dizer assim, um pouco filosófico, mas nós nascemos com essa consciência de que nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós conseguimos ter essa diferenciação ou é algo que nós adquirimos ao longo do tempo? Isso é mais uma pergunta também, porque eu não cheguei a uma conclusão, até porque é algo muito profundo, mas é algo que faz a gente pensar realmente, né? Já que é algo que está em nossos corações e nós, ao longo do tempo, né? Obviamente, quando a gente vê as crianças, a gente vê as purezas nas crianças, né? Então, a gente consegue ver que realmente, se a gente for analisar assim de uma forma mais sutil, a consciência ela é algo que já está ali na gente, só que ela vai sendo, vamos dizer assim, corrompida ao longo da nossa vida, né? Então, a gente nasce com aquela pureza, né? Então a criança ela não vai ter um preconceito com outra criança, ela vai agir de uma forma ímpar, ela não vai ter uma atitude de roubar, de matar, ela vai viver ali conforme o planejamento de Deus. Porém, ao longo das nossas vidas, nós somos corrompidos e principalmente quando não estamos trilhando o caminho do Senhor, né? Que é no caso aqui dos gentios, que eles eram à parte e depois adentraram, né? Então, por isso que eles também carregam essa maior dificuldade, né, em seguir a palavra do Senhor. Então, também temos esse ponto. Pois não.
Sim. Ele não facilita para nenhum dos dois lados, né? A gente pode ver isso. E também tem um outro ponto, né? Aqui, quando ele fala no coração, né? No 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, aqui, quando eu falo em coração, essa lei que reside neles é dentro deles, né, interiormente. Né? Então, é algo que eles não podem acessar, né, igual que a gente tem a palavra hoje. Né? Então, eu não sei algo, eu posso vir aqui, pesquisar, eu vou na internet hoje, que hoje tem internet, mais fácil ainda. Aí eu vou lá na internet, procuro algo referente ao que eu quero estudar. Hoje eu quero estudar algo sobre amor, algo sobre amizade. Então, fica mais fácil, né? Mas eles não tinham isso antes, né? Em contrapartida, os judeus eles tinham algo físico, né, algo externo, que era a lei de Moisés. Estava ali, estava na pedra, né, estava nos papiros, escrituras. Então eles tinham acesso fácil, né? Pô, posso estudar aqui, ou mesmo iam nas sinagogas para ouvir. Em contrapartida, os gentios eles não tinham esse acesso fácil. Então também é onde mora uma certa dificuldade para o povo gentil. E no versículo 16, diz assim: No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aqui é um versículo que a gente vê, né, quando a gente remeter para a semana passada, a gente olha aqui no verso 3 do capítulo 2 mesmo, diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, a gente pensa, vou ser julgado diretamente por Deus. Né? Então, Deus virá e irá julgar a todos nós, né? Irá nos reunir e julgar a todos nós. Porém, quando a gente vê aqui já no verso 16, já diz um pouco ao contrário. Deus irá nos julgar, porém por meio de Cristo Jesus. Então, quem irá nos julgar realmente será o nosso Salvador, que ao mesmo tempo é o nosso juiz. E a gente consegue ver isso em outros versículos também. Se alguém puder ler para mim, em João 5, verso 22 e 23. Certo. Então, aqui a gente pode ver que na própria palavra diz aqui que Deus ele coloca Jesus já, né? Então, antes de Jesus ser entregue e ser morto, né? Ter todo o processo, né? Da constituição da igreja, aqui ele já fala que será ele que irá julgar o homem. Né? Então, já é algo sabido antes da sua morte. E a gente também consegue ver isso de novo em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Do 30. Até o 33. Então aqui a gente vê uma passagem onde Jesus fala acerca do grande julgamento, quando acontecer, né? Então ele fala que quando o Filho do Homem, né, o Filho do Homem vier na sua majestade, com os anjos com ele, ele assentará e ele que fará esse julgamento. Né? Então ele irá segregar quem irá ao céu e quem irá para o inferno. Então o nosso Senhor, ele que virá fazer esse julgamento sobre nós. Não só sobre os judeus ou gentios, né? Nós também somos gentios, né, se formos considerar, mas hoje nós aqui como cristãos seguidores do Senhor Jesus. E continuando o verso, né,
julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, aqui a gente pode aprofundar um pouco mais os segredos dos homens, né? Então, vamos supor, aquilo que literalmente ninguém sabe, né? O nosso mais tocante, nossos pensamentos mais profundos, algo que ninguém sabe o que nós pensamos, algo que ninguém sabe o que nós fazemos, principalmente quando estamos sozinhos. E sabemos que nossa mente ela é a nossa maior inimiga, então até esse ponto nós seremos julgados. Então, por isso que nós temos que realmente estar com nossa consciência limpa quando nós realmente nos formos a Cristo, né? Nós fomos, se Deus quiser, levados aos céus, que tenhamos essa consciência limpa, né? Porque a gente pode ver que até o nosso íntimo será julgado. Não é só o nosso externo, né? Como eu havia falado antes. O nosso segredo será julgado. Então, tudo que nós não mostramos aos outros, né? Então, nós seremos despidos, vamos dizer assim, né? Literalmente despidos. E Deus mostrará para nós aquilo que nós tentamos esconder dos outros. E aqui em Lucas 12, diz um pouco sobre. Lucas 12, no verso 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então aqui a gente já pode ver que qualquer coisa que esteja encoberta será revelada. E no 16, em Lucas 16. Lucas 16, verso 15. Vou estar lendo aqui. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vós justificais, a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. E aqui o coração, quando a gente vê na tradução do grego, ele tem um outro significado além de ser coração, né? Até porque o coração, né, para a gente hoje, ele é feito para bombear sangue apenas, né? Mas o coração aqui, ele vai estar como um segmento mais poético, vamos dizer assim. Então, vai ser algo que é como se fosse o nosso interior, a nossa alma, aquilo que nós guardamos o mais profundo, né? Então, a gente consegue ver que Deus conhece o nosso coração. Então, temos essa noção também. E do versículo 16, encerramos aqui. Vou estar encerrando agora, já falta 5 minutos para a gente começar o culto, e na semana que vem a gente retoma do 17. Amém?